Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje, pessoal, nós iremos iniciar a nossa termologia, né? Depois de tanto tempo em ondulatória, finalmente começamos a termologia. Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula. Seguinte, pessoal, para começar a termologia, vamos entender os conceitos fundamentais que estão atrelados a ela. É o conceito que? O conceito de energia térmica e o conceito de calor, né? Para iniciar aqui o nosso estudo. Galera, o que é energia térmica? A energia térmica ela é a soma da energia cinética das moléculas de um corpo, ou seja, da estação térmica. José, o que é energia cinética? Bom, todo corpo ele possui o quê? Ele possui moléculas, né? Eu dei um zoom aqui. Todo corpo ele possui moléculas. E essas moléculas elas se movimentam, ó. Percebe que elas se movimentam. Um movimento desordenado na maioria das vezes. Então, essa movimentação tem o quê? Tem energia cinética. Quando tem velocidade, nós temos energia cinética. Energia cinética é a energia associada à nossa velocidade, tá? É calculada como a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso a gente vai ver lá na frente, mas enfim, saiba que a energia cinética está diretamente relacionada com a velocidade, tudo bem? Então, como a molécula se movimenta, ela tem o quê? Ela tem energia cinética. E a energia térmica é a soma da energia cinética das moléculas de um corpo. Então, quanto mais energia cinética, mais energia térmica também, né? Beleza. Então, entendemos aqui o conceito de calor, né? Desculpa, de energia térmica. Então, agora vamos entender o conceito de calor. O que é o calor? O calor é a energia térmica em trânsito. Então, algo muito importante, galera. O calor, ele não pode ser armazenado, tudo bem? Ele não pode ser armazenado, não pode ser contido, não pode ser guardado de um corpo. Porque ele não é a propriedade de um corpo. Ele não é uma propriedade. Por exemplo, temperatura. Pô, temperatura, o corpo tem temperatura. Mas o corpo não tem, tipo assim, o corpo tá com muito calor. Isso é errado, porque o calor não é uma propriedade. Tudo bem? O calor ele é um processo. O calor é energia térmica em trânsito. Ou seja, energia térmica que está transitando de um lugar para o outro. Tudo bem? Pensa no seguinte. Poxa, você tem uma conta bancária, tá? Você tem lá seu saldo, aí você tem 50 reais. Poxa, teu amigo te mandou 100 reais. Tu ganhou o quê? Tu ganhou mais 100 reais de saldo. O que o seu amigo usou para te enviar o dinheiro? A transferência bancária, tudo bem? Então eu posso dizer que você armazenou a transferência bancária? Não, tu armazenou o saldo, tudo bem? A transferência bancária seria o nosso calor. Ele é como se fosse a transferência da energia térmica, tudo bem? Um corpo cede calor para o outro, que a gente vai ver isso. Enfim, vamos explicar isso lá na frente, né? Vamos explicar isso agora, pessoal. Como que é a transição do calor, né, de forma espontânea, de forma natural, sem nenhuma ação externa? Galera, de forma espontânea, o calor, ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre, 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 sempre. Não há exceções, não há exceções. De forma espontânea, ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre, tá, galera? Sempre. Não tem como ocorrer o contrário. De forma espontânea, flui do corpo de menor para o corpo de maior. É mais fácil você ganhar na Mega Sena 100 vezes seguidas do que isso acontecer. Tudo bem? José, mas o corpo ele fica cedendo calor infinitamente pro corpo A, o corpo A fica cedendo calor infinitamente pro corpo B? Não, galera, ele não fica cedendo calor infinitamente pro corpo B. Chega um momento que eles dois entram em equilíbrio térmico, que é o quê? Quando a temperatura de A se iguala à temperatura de B, tudo bem? Então, os dois ele entram em equilíbrio térmico, tudo bem? Isso é o nosso equilíbrio térmico. Por quê? O A ele vai cedendo calor, ou seja, ele vai perdendo energia térmica. O B ele vai ganhando calor, ou seja, ganhando energia térmica. Tudo bem? Correto é falar ganhando energia térmica, tá? O B ele vai ganhando energia térmica, o A vai cedendo energia térmica. Então, consequentemente, o A vai baixando gradualmente a sua temperatura e o B ele vai aumentando gradualmente a sua temperatura. Até que um momento as temperaturas vão se igualar e vai parar, né, de trocar calor um corpo com o outro. Então, galera, eu quero que você pense no seguinte. O A, ele está perdendo calor, então ele está perdendo energia térmica. O calor, ele só existe aqui, ó. O calor, ele só existe aqui. A partir do momento que acabou a transição, acabou o calor, tá? Não existe mais. Pô, a partir do momento que eu recebi o dinheiro, a transferência bancária já foi. A transferência bancária só foi no momento para eu receber o dinheiro. Então aqui, ó, houve uma transferência bancária do corpo A para o corpo B, o corpo B recebeu o dinheiro, agora o dinheiro é o quê? Dinheiro, saldo. O que é o saldo? Energia térmica. Então o corpo B ele recebeu o calor, que é o quê? Energia térmica. Porque o calor é energia térmica em trânsito. A partir do momento que não existe mais o trânsito, pô, então, entende? Então o B aqui ele recebeu energia térmica, tudo bem? Só ressaltando bastante, porque muita gente erra isso. A questão bota assim, pô, o corpo tá com muito calor, aí o cara fala, marca assim, pô, realmente é isso aqui que tá correto. Mas não é, galera, porque o calor ele já térmica em trânsito, tudo bem? Então entendemos isso daqui, né? Entendemos equilíbrio térmico, que é quando a temperatura de um corpo se iguala à temperatura do outro, tudo bem?
Então vamos aqui agora entender o conceito de temperatura, né? A gente entendeu o equilíbrio térmico, vamos entender o conceito de temperatura. Vamos dar uma olhada aqui nessa garrafa. Seguinte, como eu falei, toda garrafa ela tem, todo o corpo ele tem moléculas, né? Percebe que aqui nós temos essas moléculas. Perceba que essas moléculas elas estão se movimentando, só que não estão tão rápidas, né? Comparadas com essa daqui aqui do lado. Pô, olha a caudinha dessa molécula que indica a velocidade. Cara, tá muito mais rápido, tá muito mais agitado. Então assim, pô, tá muito agitado, muito agitado, muito agitado. Percebe que esse corpo ele está ganhando calor por meio desse fogo aqui, né? O fogo tá aquecendo, né? Tá aquecendo esse corpo. Então, o corpo ele tá perdendo energia térmica, ou seja, está perdendo calor, que é energia térmica em trânsito, e ele está cedendo energia térmica para essa garrafa aqui, né? E o que isso acontece? Isso aumenta a energia cinética, porque a energia térmica é o quê? É a soma das energias cinéticas. Então, se eu tô cedendo, se essa garrafa aqui tá ganhando mais energia térmica, ela também tá ganhando mais energia cinética. E a temperatura, galera, é a medida do grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a nossa temperatura, tudo bem? Então, esse corpo aqui ele tá com a temperatura mais alta, porque ele tá muito mais agitado. Então, quanto mais agitado eu tô, pô, maior a minha temperatura. Pensa assim, pô, tu tá correndo, tu sente aquele teu corpo quente, porque tu tá bem agitado, tuas moléculas estão, entendeu? Agora, muito cuidado, galera, com sensação térmica. Sensação térmica muitas vezes nos engana em relação à temperatura. Por exemplo, tu tá cozinhando lá, tu tá cozinhando teu almoço, tá fazendo teu arroz. Ao mesmo tempo que tá fazendo teu arroz, tá fazendo teu sucozinho, teu suco de limão, entendeu? Suco de limão, tu encheu de gelo, tá aquele suco assim, estralando, geladinho, delícia. Teu arroz ficou pronto. Tu vai botar o arroz na mesa e depois tu vai botar o suco. Tu pega bem na jarra de vidro do suco, bem gelada mesmo, e que chega a doer sua mão tão gelada que tá a jarra. E tu pega na panela do arroz assim e vai levando. Cara, beleza, tu botou a jarra, botou a panela. Tua mão com o arroz tá quente, bem quente. E tua mão com a jarra tá bem fria, tá? Tu vai lá e bota as duas mãos numa bacia de água. A sensação vai ser que a mão da jarra de suco, a água vai estar quente. Para a mão da jarra do arroz, a água vai estar fria. Por quê? Aqui tava a mão fria por causa do suco. Então a água vai estar com a sensação de estar quente. Aqui estava com a mão quente por causa do arroz, então a água vai estar com a sensação de estar fria. Mas na verdade, tu botou a mão na mesma jarra, com a mesma água, na mesma temperatura. Então, por mais que elas estejam na mesma temperatura, a sensação térmica que você tem é diferente, tá? É relativo. É igual aquela história da cerveja. Os alemães, né? Meu Deus do céu. Os alemães, a cerveja é tipo assim, 0 graus Celsius tá quente, pra gente tá estralando, entendeu? Porque é relativo, pra eles é quente, pra gente é frio, entende? Então cuidado com essa sensação térmica, tá, galera? Então agora vamos entender a lei zero da termodinâmica, é bem simples. O que ela fala? Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se A tiver em equilíbrio térmico com C, significa o quê? Que a temperatura de A é igual à temperatura de C. E B estiver em equilíbrio térmico com C, ou seja, a temperatura de B é igual à temperatura de C. Então, consequentemente, A e B também vão estar em equilíbrio térmico. Então, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Vamos botar valores para vocês verem isso? Vamos lá. C tem 10 graus Celsius, galera. Se A está em equilíbrio térmico com C, então A também tem 10 graus Celsius, porque equilíbrio térmico é onde a temperatura se iguala. Se B está em equilíbrio térmico com C, B também tem 10 graus Celsius. Então, se A tem 10 graus Celsius e B tem 10 graus Celsius, então eles também estão em equilíbrio térmico entre si, tá? Isso aqui é bem tranquilinho da gente entender. O que são propriedades termométricas? Elas são grandezas físicas que variam de acordo com a temperatura. Ou seja, uma grandeza física que varia de acordo com a temperatura, ela possui uma propriedade termométrica, tudo bem? Por exemplo, o volume. O volume ele possui uma propriedade termométrica. Por quê? Quando eu aumento a minha temperatura, eu aumento também o meu volume por meio da dilatação térmica. Tudo bem? Então, o volume ele é uma grandeza com propriedade termométrica. Um exemplo de como a gente usa o volume para fazer termômetros é o mercúrio. O mercúrio ele consegue medir a nossa temperatura por meio da dilatação do volume que ele tem, tá bom? Então, o mercúrio dilata, ele sobe no termômetro, para no determinado nível, pela escala que a gente está usando, a gente consegue saber a temperatura naquela escala, tudo bem? Pressão com volume constante. Galera, quando o volume está constante, ao aumentar a temperatura, eu também aumento a minha pressão, tudo bem? Porque aumenta a agitação das moléculas, né? O volume não muda, então eu acabo aumentando também a minha pressão, correto? E assim a gente consegue calcular, né, qual foi o aumento de pressão e saber mais ou menos onde está a temperatura daquele outro corpo. Agora, resistência elétrica. Galera, os termômetros digitais, os termômetros de hoje em dia, eles utilizam da resistência elétrica, né, para poder medir a nossa temperatura. Porque com o aumento da temperatura, a gente muda a resistência dos nossos resistores. A gente vai ver isso lá em eletrodinâmica. Mas enfim,
a gente consegue fazer um cálculo daquela mudança de resistência e consegue ver mais ou menos quanto está a temperatura do outro corpo, tudo bem? Nós temos aqui a densidade. Bom, se o volume varia, obviamente a densidade também vai variar. A densidade é igual a massa sobre o volume. A massa, ela não varia com aumento de temperatura. Por exemplo, se tu tiver 70 quilos a 10 graus Celsius, tu vai ter os mesmos 70 quilos a 30 graus Celsius. Não é só você viajar para a Europa que você vai perder 50 quilos. Não é verdade isso. Então a massa, ela não varia. Então, se o volume aumenta, né, com o aumento de temperatura, a densidade diminui. Então, Galileu, galera, ele fez um termômetro de densidade, que a gente conseguia ver lá as densidades dos corpos, a diferença de densidade com a mudança de temperatura, e conseguia ver mais ou menos qual era a temperatura daquele outro corpo. Então, pessoal, aqui são as principais grandezas físicas que possuem propriedade termométrica que a gente precisa saber. Então, vamos lá. Agora, vamos estudar efetivamente o nosso termômetro. Seguinte, o nosso termômetro tem aqui uma cápsula de vidro, certo? Tem aqui a escala, que é usada para medir a temperatura, certo? A gente precisa ter essa escala para, temperatura onde? Temperatura em graus Celsius? Beleza. Temperatura em Fahrenheit? Beleza. Temperatura em Kelvin? Então, ela precisa ter essa escala. Nós temos aqui um termômetro de mercúrio, né? O exemplo que eu botei, termômetro de mercúrio. E nós temos aqui o bulbo, que é onde fica armazenado o mercúrio. O mercúrio, ele dilata, ele para, por exemplo, aqui. Aí ele consegue saber que a temperatura do corpo está aqui. Aí, essa temperatura em uma escala pode representar, por exemplo, 100 graus Celsius. Então a temperatura do corpo vai estar a 100 graus Celsius. Então, por isso que a gente precisa ter a escala. Agora, por que a gente usa esse mercúrio, galera? Porque o mercúrio é muito tóxico, né? Por que a gente usa ele? Bom, a principal vantagem do mercúrio é porque ele tem um alto coeficiente de dilatação, ou seja, ele dilata muito, ele é muito sensível à variação de temperatura. E outra coisa que é muito bom é que ele possui uma alta coesão. Lá com o Renato, vocês estudaram coesão e adesão, né? E coesão é a capacidade das moléculas aderir a si mesma. Adesão é a capacidade das moléculas aderirem a outras superfícies, outras moléculas. Então, o mercúrio, ele possui uma alta capacidade de se aderir a si mesmo, ou seja, ele não se adere ao vidro, por exemplo. Então, quando ele sobe aqui, ó, quando ele dilata e sobe, para. Quando ele desce, o vidro fica limpinho, porque ele não se aderiu ao vidro. Por exemplo, se tu botar a tua mão numa bacia cheia de mercúrio, você vai tirar sua mão vai estar limpinha. Se tu botasse numa bacia de água, a mão ia sair molhada. O mercúrio não, porque o mercúrio ele tem uma alta coesão, tudo bem? Mas não faz isso, porque se tu tiver um corte na mão, o mercúrio entra na sua corrente sanguínea e dá muito ruim, pode morrer, tá? Então não faz isso. É muito tóxico. Então, galera, finalizamos aqui. Vamos entender agora a nossa escala Celsius. Galera, primeiro ponto. A escala Celsius, ela é uma escala que chamamos de escala relativa, tudo bem? É uma escala relativa. O que significa isso? Significa que ela não tem realmente um significado físico. Ela conseguiu 100 graus Celsius porque fez um estudo de física que viu que... Não é isso. Bom, o que Celsius fez? Celsius pegou a água e viu onde a água evaporava, né? Onde a água entrava em ebulição. Evaporava não, desculpa. Onde a água entrava em ebulição. Ele viu que quando a água entrava em ebulição, o mercúrio estava nesse nível aqui, ó. Então ele nomeou essa escala aqui de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Aí quando ele viu o ponto de fusão, né, que é onde a água estava virando líquido, de gelo para líquido, sólido para líquido, e ele viu que o mercúrio estava mais ou menos aqui, né? Ele falou assim, essa escala aqui vai ser 0 graus Celsius, vai ser o ponto de fusão do gelo. Então, a partir disso, a partir desses dois pontos de referência, a gente consegue descobrir o valor de qualquer né, escala que a gente tem aqui em graus Celsius, tudo bem? Agora, galera, se Celsius é relativo, Fahrenheit é mais ainda. Fahrenheit estava muito noiado quando ele fez essa escala, cara. É usado muito no americano, né? Lá nos Estados Unidos, enfim. Cara, Fahrenheit, ele fez o seguinte. Quando o mercúrio estava aqui, ó, ele nomeou de 100 Fahrenheit. E o que era esse 100 graus Fahrenheit? É a temperatura do sovaco da mulher dele. Ele botou o termômetro de mercúrio do sovaco da mulher dele, tudo bem? Aí, quando o termômetro de mercúrio alcançava essa altura aqui, ele nomeou de 100 graus Fahrenheit. É uma curiosidade legal que a mulher dele tava com febre, tá? 100 graus Fahrenheit ele tava com febre. Agora, uma coisa legal. A temperatura de ebulição da água em Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. José, mas a temperatura de água em graus Celsius não é 100 graus Celsius? Sim. Por que Fahrenheit é tão maior? Bom, o Fahrenheit usou como ponto de referência o sovaco da mulher dele. Se a temperatura de ebulição em Fahrenheit fosse 100 graus Fahrenheit, cara, então a mulher do Fahrenheit estaria a 100 graus Celsius, né? A gente sabe que a temperatura de um corpo humano média em Celsius é 37. E, 100 graus Celsius de temperatura é bizarro, tá bom? Então, e 0 graus Fahrenheit? O Zé, ele usou a mulher dele também? Não, porque a mulher dele não tinha como ficar em 0 graus Fahrenheit, né? Ele usou a mistura de água, sal, gelo e amônia. Por quê? Não sei, ele só quis usar essa mistura. E quando o nível de mercúrio atingisse, né, a temperatura dessa mistura, ele nomeou isso de 0 graus Fahrenheit.
tudo bem? Então é relativo, não tem um significado, ele só decidiu aqui, e a partir desses 2 pontos de referência a gente consegue descobrir a medida de qualquer temperatura na escala Fahrenheit, tudo bem? Agora, como a gente pode relacionar essas duas escalas? Bom, em termos matemáticos, a gente pode fazer uma relação de proporção, que são duas linhas paralelas, né? Duas linhas paralelas cortadas, né, por transversais, tudo bem? Então a gente pode fazer isso numa relação de proporção. Como estudar essa relação? Maior com menor, né? O Azão está para do meio com o menor, que é o Azinho. Então, ó, Azão está para Azinho, da mesma forma que Bzão, né? Está para Bzinho. Da mesma forma que Bzão está para Bzinho. Isso é uma relação de proporção. A gente calcula a variação, né? Do Azão e da variação do Azinho. Então, vamos fazer essa conta? A variação do Azão. Quem é Azão? Azão é 100 menos 0, né? 100 menos 0. Dividido por quem é Azinho? Azinho é TC menos 0. Então, vou botar aqui TC menos 0. Quem é Bzão? Bzão é 212 menos 32. Então, é 212 menos 32. Quem é Bzinho? Bzinho é TF menos 32. Tudo bem? Agora, vamos efetuar essas contas. 100 menos 0 vai dar 100. TC menos 0 vai dar TC. 212 menos 32 vai dar 180. TF menos 32 vai continuar TF menos 32. A gente multiplica cruzado, né? 100 vezes TF menos 32 é igual a 180 TC, certo? Agora, o 100 aqui que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, e o 180 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente fica com, para cá agora, TF menos 32 dividido por 180 é igual a TC sobre 100, tudo bem? Simplificando, dividindo aqui por 10, né? Por 20, dividindo aqui por 20 e dividindo aqui por 20, a gente fica com TF menos 32 dividido por 9, né? Aqui corta os zeros, é igual a TC sobre 5, tudo bem? Aqui eu só simplifiquei, tá, galera? Como eu dividi os dois lados por 20, é a mesma coisa que não modificar em nada. É como se eu estivesse dividindo por 1, tudo bem? E a gente tem a nossa fórmula principal aqui para achar a temperatura em Fahrenheit e em graus Celsius, tá? Relacionar as duas escalas, que é TF menos 32 é igual a TC sobre 5, tudo bem? Essa é a nossa fórmula aqui principal, tranquilo? Então, guardem isso aqui no coração de vocês, que a gente vai usar muito isso aqui vai ser muito útil. Agora, galera, isso aqui é usado para quê? A questão te pede assim, calcule para mim quanto vale 108 Fahrenheit em Celsius. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai substituir o 108 aqui em Fahrenheit, ó, 108. Aí tu vai achar a correspondência dessa temperatura em Celsius, tá? Bem tranquilo. Agora, muito cuidado, por quê? Ele pode te pedir a variação, tá? A variação. A variação, Glenn, a gente não pode calcular por essa forma. Ele pedir assim, a variação de 5 graus Celsius, quanto vale em Fahrenheit? Tu não pode simplesmente substituir 5 graus Celsius aqui. Porque tu não vai calculando a variação, tu vai calculando quanto vale 5 graus Celsius em graus Fahrenheit, tudo bem? Tu vai calculando, por exemplo, se variar de 40 para 45 graus Celsius, tá? Ele quer saber quanto vale essa variação em Fahrenheit. Se tu calcular quanto vale 5 graus Celsius em Fahrenheit, tu vai achar algo que a questão não está te pedindo, a questão está te pedindo a variação. Tu vai achar quantos 5 graus valem em Fahrenheit. Quantos 5 graus Celsius, né, valem em Fahrenheit. Não estava calculando a variação. Então, para calcular a variação, presta atenção no seguinte. A variação do Bzão é quem? A variação do Bzão, ó, aqui é o ponto de ebulição da água, tudo bem? Aqui é o ponto de ebulição da água. E aqui é o ponto de fusão da água. Aqui é o ponto de ebulição da água. E aqui é o ponto de fusão da água. Só que um está em Fahrenheit e o outro está em graus Celsius. Se a gente fizer o ponto de ebulição menos o ponto de fusão da água em Fahrenheit, a gente tem que ponto de ebulição da água menos o de fusão, a gente tem 212 menos 32, que é 180 graus Fahrenheit. Então, essa é a variação do ponto de ebulição e do ponto de fusão da água em Fahrenheit. Agora, se a gente tiver isso em Celsius, ó, ponto de ebulição e ponto de fusão em Celsius, a gente tem 100 menos 0, que é de 100 graus Celsius. Então, a gente chega à conclusão que, quando varia 100 graus Celsius, varia 180 graus Fahrenheit, tudo bem? Então, vamos apagar isso aqui rapidão, só para a gente liberar mais espaço. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Quando varia, então, galera, 100 graus Celsius, varia 180 graus Fahrenheit. Então, quando varia 1 grau Celsius, varia quantos graus Fahrenheit? Se você multiplicar cruzado, você vai achar o valor de 1,8 graus Fahrenheit. Então, quando varia 1 grau Celsius, galera, varia 1,8 graus Fahrenheit. E a gente chega nessa fórmula aqui embaixo, ó.
a variação da temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação da temperatura em graus Celsius, tudo bem? Então, guarde essa fórmula aqui para calcular a variação, quando a questão pedir isso para vocês. Você também pode achar isso daqui assim, ó. A variação em Fahrenheit é igual a 9/5 vezes a variação em graus Celsius. Por que 9/5? Porque, galera, 9/5 é a mesma coisa que 1,8, tá? 1,8 é 9 dividido por 5, tudo bem? Então agora entendemos a relação entre as duas escalas. E lembrando que tem um macetezinho, a gente não precisar fazer essa proporção em todos os exercícios, tá bom? Em exercícios, por exemplo, em escalas desconhecidas, escala X, escala Y, que você não conhece. O cara faz o seguinte, o do meio menos o de baixo, o de cima dividido, né? O do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Ou dividido pelo maior menos o menor, tudo bem? Então olha só, vai ficar assim, ó. Vamos apagar isso daqui. O do meio menos o de baixo, TF menos 32, dividido por o maior menos o menor, 212 menos 32. É igual o do meio menos o menor, TC menos 0, dividido por o maior menos o menor, 100 menos 0. Isso é igual a TF menos 32, dividido por 180, que é igual a TC sobre 100. Aí vocês já viram que dá para simplificar e a gente acha essa fórmula aqui é bem mais simples do que ficar fazendo proporção. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos entender agora a nossa escala Kelvin. Então vamos entender agora a escala dos caras mais sensato de todos, né? Enquanto Fahrenheit e Celsius fizeram a escala relativa, Kelvin fez uma escala física. Por isso que a gente usa Kelvin no Sistema Internacional de Medidas. Ele teve uma explicação física para isso. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Galera, Kelvin, ele fez vários experimentos com gases de diferentes volumes. Com gás de pequeno volume, com gás de grande volume, com gás de médio volume. Aí, José, por que pequeno volume? Por que quando tem um pequeno volume a pressão é alta? Bom, vocês vão estudar aí lá esses gases, né? A gente vai estudar o PVT, Povotor, né? Então, olha só, na mesma temperatura, né? Se eu tenho um pequeno volume, eu tenho uma pressão muito grande. Isso a gente vai ver lá em gases, mas só simplificando um pouco para vocês. Então, galera, ele viu que quando tinha pequeno volume, quando tinha grande volume, quando tinha um volume médio, não importasse a pressão, né? Quando a pressão chegasse a 0, a temperatura inferior é a mesma, tá? Independente da quantidade de volume. A temperatura, quando a pressão chegasse a 0, era sempre a mesma. Então ele falou assim, poxa, quando a pressão chega a 0, é o quê? O estado de menor agitação das partículas, né? E a temperatura o quê? É a medida de agitação das partículas. Então o estado de menor agitação é o estado limite de inferior de temperatura. É assim, menor temperatura possível que a gente consegue achar, tá? Então, ele falou assim, poxa, então aqui é a menor temperatura de todas, né? Porque quando a pressão chega a 0, com pequeno volume, com grande volume, com médio volume, a temperatura é a mesma. Então ele denotou essa temperatura aqui, galera, como 0 Kelvin. 0 Kelvin. Que é o quê? Que é o nosso zero absoluto, tudo bem? Essa temperatura aqui é o zero absoluto, tudo bem? E é legal ressaltar que é uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Kelvin não conseguiu chegar à temperatura de menos 273 graus Celsius. Mas perceba que essa aqui é uma reta, né? Uma reta é uma função do primeiro grau. A gente estuda isso lá em matemática. E uma função no primeiro grau ela é constante. Então, por meio de cálculos matemáticos, Kelvin conseguiu deduzir quando a pressão chegaria a 0, né? Então, agora vamos entender como que a gente vai relacionar, né, esse 0 Kelvin, esse zero absoluto, com a escala Celsius, né? Vamos lá. Galera, o ponto de ebulição da água é 373 Kelvin. Esse aqui é o ponto de ebulição. O ponto de fusão da água é 273 Kelvin. E é legal falar, galera, que Kelvin começou a contagem a partir do menos 273. Então, por exemplo, quando era menos 272, aí para ele era 1 Kelvin. Quando era menos 271, para ele era 2 Kelvin. Quando era menos 270, para ele era 3 Kelvin. Porque ele pensou assim, pô, não tem um lugar melhor de começar a contagem da minha temperatura do que a partir do zero absoluto, né? Então ele fez isso, e é bem inteligente realmente o que ele fez, tudo bem? Beleza, então aqui é o ponto de ebulição, aqui é o ponto de fusão. Aqui é o ponto de ebulição da água, em graus Celsius, e aqui é o ponto de fusão. Novamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em Fahrenheit. A gente vai fazer aquela... proporcionalidade. A caneta voou aqui, eu fui fazer aquela proporcionalidade, a caneta voou. Enfim, é o quê? É o do meio menos o menor, né? Então, é TQ, né? Aqui, né? Tá, TF é TQ. TQ menos 273 dividido por o maior menos o menor, 373 menos 273, igual a TC menos 0, né? Que é o do meio menos o zero, o menor. E o de cima menos o de baixo, que é o maior menos o menor. Cuidado com esse de cima menos o de baixo, porque ele pode acabar invertendo a escala, né? Então aqui vai ser 100 menos 0, tudo bem?
Então aqui vai ser TQ menos 273 dividido por 373 menos 273 vai dar 100, né? TC menos 0 vai dar TC, 100 menos 0 vai dar 100. Então perceba que os dois estão sendo divididos por 100. Então a gente pode tirar esse 100 daqui. Então a gente vai ficar com TQ menos 273 igual a TC. A gente passa esse 273 para o outro lado somando. Então TQ é igual... TK, né? Tô falando TQ. TK é igual a TC mais 273. E a gente vai achar a fórmula para passar de Kelvin para Celsius. Sempre vai ser isso. Por exemplo, 27 graus Celsius. Pô, é só somar 273 para passar para Kelvin. Aqui, ó. TQ, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então a temperatura em Kelvin é igual a 27 mais 273. É igual a 300 Kelvin, né? Então 27 graus Celsius vale 300 Kelvin. Perfeito? Então, galera, vamos entender agora como isso cai nas questões pra gente. Vamos lá, galera. Um médico no Brasil mede a temperatura do seu paciente e o termômetro exige 37 graus Celsius. Essa temperatura, expressa em Fahrenheit, é... Então, galera, ó, vamos calcular isso aqui. Qual a nossa fórmula mesmo? TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC dividido por 5. José, eu preciso saber essa fórmula? Sim, você precisa. Cara, isso aqui é muito importante. Não dá pra você ficar deduzindo fórmula porque você não tem tempo pra isso, tá? Então precisa saber sim. Então 37 graus Celsius a gente substitui aqui. A gente quer saber a temperatura em graus Celsius em Fahrenheit, então substitui TC. TF menos 32 dividido por 9 é igual a 37 dividido por 5, né? Porque a gente substituiu 37 por TC. Esse 9 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar o seguinte. TF menos 32 é igual a 37 vezes 9 dividido por 5. Vamos calcular primeiro 37 vezes 9? Olha só. 37 vezes 9. Multiplicar por 9, galera. Multiplicar por 9 é a mesma coisa que multiplicar por 10 menos 1. É muito mais fácil, né? Do que fazer a conta tradicional. 37 vezes 10, 370. 37 vezes menos 1, menos 37, né? Então, 370 menos 37, isso aqui vai dar pra gente 333, né? Como que você faz essa conta? Você faz o seguinte, 370 menos 30, 340. 340 menos 7, 333. Então, aqui é o resultado de 37 vezes 9. Então, TF menos 32 é igual a 333 dividido por 5. Vamos fazer essa conta. 333 dividido por 5. 33 dividido por 5. A gente pode fazer 6, né? Porque 5 vezes 6 dá 30. Por que não pode 7? Porque 7 vezes 5 dá 35. É maior do que 33. Então aqui vai ser 6, né? Vai dar 30 e vai sobrar 3. 3 a gente consegue dividir por 5? Não. Então a gente vai descer esse 3 aqui agora. Tá? Então agora 33 dividido por 5 de novo. 6 novamente. Sobra 3. Agora não tem mais quem descer. Então a gente tem que botar uma vírgula e botar um 0. Né? E agora a gente finaliza a conta com 6 novamente, porque 6 dá 30, então 30 menos 30 dá 0. Então deu 66,6, né? Se você ler isso de outra forma, fica até meio maligno esse número. 66,6. A gente passa somente 32 agora para o outro lado somando. Temperatura em Fahrenheit igual a 66,6 mais 32. Somando isso vai dar 98,6. Então o nosso gabarito é letra E. Então a gente tem que 37 graus Celsius é a mesma coisa que 98,6 graus Fahrenheit. Então a gente sabe que a temperatura da mulher do Fahrenheit estava um pouco maior do que 37 graus Celsius, né? Vocês terem mais ou menos, pô, que legal isso, a curiosidade, né? Maneiro, gostei mesmo. Então, pessoal, vamos agora fazer nossa próxima questão. Em questão de escala termométrica, convido você a ler somente o enunciado. Por quê? Nesse termômetro, o valor da escala Celsius, correspondente à temperatura de 313 Kelvin, é igual a... Você não precisa ler esse texto para saber. Você só precisa passar de Celsius para Kelvin. Não tem mais segredo. Esse texto só para te enrolar. Então, TK igual a TC mais 273. Esse gráfico aqui, galera, pode até te confundir, tá? Ele deu isso aqui para você fazer aquele estudo da relação, né? Mas você vai perder muito tempo. A gente precisa fazer isso. É só você decorar a fórmula, tá? Então, 313 é igual a TC mais 273. TC é igual a 313 menos 273. TC, então, galera, é igual a 40, né? Porque 273 313 menos 273 vai dar 40. 3 menos 3 vai dar 0. Aqui você pega emprestado. 11 menos 7 vai dar 4. 2 menos 2 vai dar 0. Então, realmente deu 40. Letra C é o nosso gabarito. Percebe que é tranquilo, bem fácil. Essas questões, assim, de transformação de escalas é muito fácil. Agora, questão da Unicamp. Vamos lá. Sabendo que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição e do ponto de solidificação da água, a pressão atmosférica, são, respectivamente, 333 graus Kelvin e 233 Kelvin. A temperatura do argônio nos tanques será igual a
Aí ele deu aqui a temperatura do argônio como menos 184 graus Celsius. Ele pediu para ele transformar em Kelvin. Por quê? Como é que você sabe que ele pediu para transformar em Kelvin, José? Porque olha só, a alternativa toda está em Kelvin. Duas alternativas estão em Kelvin. Então a gente vai ter que transformar graus Celsius para Kelvin. Mesma coisa. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Tudo bem? Então a temperatura em Kelvin vai ser temperatura em graus Celsius, que é o quê? 184? Não, é menos 184. Então, menos 184 mais 273. É a mesma coisa, galera, de 273 menos 184, tudo bem? Então, vamos calcular isso aqui. 273 menos 184. O 7 aqui pega emprestado, né? Porque 3 não tem como subtrair 4. E vira 13. 13 menos 4 vai dar 9. 6 menos 8 não dá, então a gente pega emprestado. 16 menos 8 vai dar 8. 1 menos 1 vai dar 0. Então, deu 89 Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é 89 Kelvin. Perfeito. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Primeiro, lê o enunciado. Assim, sabemos que a temperatura média na superfície de Titã é aproximadamente menos 180 graus Celsius. Essa temperatura, expressa em escala Fahrenheit, corresponde a... Novamente, você não precisa ler gráfico, não precisa ler texto. Esse gráfico aqui pode até te assustar. Então, não precisa ver nada disso, porque ele só pediu para você passar de graus Celsius para Fahrenheit. Por isso que é importante a gente saber a fórmula, tudo bem? Então, vamos lá. TF menos 32 dividido por 9 é igual a TC dividido por 5. TC é menos 180. Então, TF menos 32 dividido por 9 é igual a 180 dividido por 5. Menos 180. Cuidado. Menos 180, tá? Cuidado com esse sinal. É menos 180. Então, TF menos 32... 180 dividido por 5 vai dar 36. Então, é igual a menos 36. Tudo bem? Agora, esse 9 que estava aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, fica, dividido por 9, ele vai para o multiplicando. Então, fica 36 vezes 9. Tudo bem? Perfeito. Você tem TF menos 32 é igual. 36 vezes 9, novamente, multiplicar por 9 é a mesma coisa que multiplicar por 10 menos 1. Então, 36 vezes 10, 360. 360 menos 36, 360 menos 30, 330. 330 menos 6, 324, tá? Muito mais fácil fazer essa conta assim. 324. Agora, esse 32 que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, TF igual a menos 324 mais 32. E é aqui que você pode errar a questão. Por quê? Se tu esquecer o sinal de mais, tu vai de menos, vai somar e vai achar o valor de 356, tá? E ele foi bondoso ainda porque ele não deu o valor de 356, porque ele poderia ter... Achei que ele botaria. Ele não foi maldoso a esse ponto, não. Mas achei que ele botaria. Deveria ter botado. Ia pegar muito aluno desatento. Aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte. É a mesma coisa que 324 menos 32. Só que como o número negativo é o 324 e o 324 é maior, a gente tem que estar ciente que o resultado já vai dar um número negativo, tá? Então, 4 menos 2 vai dar 2. 2 menos 3 não tem resultado, que pega emprestado. 12 menos 3 vai dar 9. E 2 menos 0 vai dar 2, né? Então, deu menos 292 Fahrenheit. Então, letra C é o nosso gabarito. Bem tranquilinho, né, galera? Só chatinho de conta, mas bem tranquilo. Só aplicar a fórmula, acabou. Vamos agora entender como que a gente trabalha com escalas desconhecidas. Escala X, escala R, escala Y. Eu não quero que você fique nervoso, galera, porque é bem tranquilo. Vocês vão ver que repete toda hora. Toda questão tem que fazer a mesma coisa. Chega até a ser meio entediante. Chega a ser repetitivo. Como que tu vai fazer? Viu uma escala desconhecida? Olha lá. Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalha com a escala escolhida, a qual chamou a escala R. Para tanto, definiu menos 20R como ponto de fusão do gelo e 80R como temperatura de ebulição da água. Sendo estes pontos fixos dessa escala, sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, considerando o experimento que seja realizado ao nível do mar, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, onde a água entra em ebulição a 100 graus Celsius e entra em fusão a 0 graus Celsius, ele falou, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas é... Galera, nesse tipo de questão, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer duas barras paralelas para representar as escalas, certo? Aí tu vai nomear essas barras. A primeira barra eu vou nomear com a escala desconhecida, escala R. A segunda eu vou nomear com a escala que eu conheço, com a escala Celsius. Em cima eu vou botar o maior valor, que é o quê? Que é 80R. 80R, tudo bem? No meio eu vou botar o valor que eu não sei. E embaixo eu vou botar o menor valor, que é menos 20, tá? Aqui na escala Celsius, em cima eu vou botar o maior valor, que é a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. No meio eu vou botar o que eu não sei. E embaixo eu vou botar o menor valor, que é o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Tudo bem?
Importante lembrar que os valores têm que corresponder, né? Por que que aqui é uma relação de proporção? Porque todo mundo está relacionado ao ponto de ebulição e difusão da água, tudo bem? Então agora é só a gente fazer o nosso macetezinho. O do meio menos o menor, então R menos 20, dividido por o maior menos o menor, então 80 menos 20, é igual a o do meio menos o menor, C menos 0, dividido por o maior menos o menor, 100 menos 0. R menos 20, cuidado, menos com menos dá mais, então vai ser R mais 20. 80 menos 20 vai ser 80 mais 20, então vai ser 100. Igual a C menos 0 que vai dar C, 100 menos 0 que vai dar 100. Como os dois estão divididos por 100, esse 100 ele pode simplesmente sumir, certo? Então, a gente chega na relação que C é igual a R mais 20. Então, letra B é o nosso gabarito. Percebe que não é difícil, é bem tranquilo. Vocês vão ver que isso vai se repetir. Vamos lá, ó, o NESP. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de identificar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. O aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido a 10 cm, ele indicava uma altura de 5 mm. Percebeu ainda que, quando a altura havia aumentado para 25 mm, a temperatura era de 15 graus Celsius. Aí ele falou, quando a temperatura for de 20 graus Celsius, a altura da coluna de líquido em milímetros será D. Galera, tem até um macete para essa questão. É o seguinte, quando é 10 graus Celsius, ele tem 5 milímetros. Quando é 15 graus Celsius, ele tem 25 milímetros. Então, quando for 20 graus Celsius, ele vai ter quantos milímetros? Bom, isso aqui tu pode resolver até por função de primeiro grau, né? A variação. Aqui, ó, variou 5. Aqui, ó, variou 20, tá? Então, aqui, ó, variou 5 novamente. Então, aqui também vai variar 20. Então, vai ser 25 mais 20, vai ser 45, letra E. Matou a questão. Mas vamos entender pela física, né? Aqui é matemática. Vamos entender pela física como que a gente pode fazer isso. Novamente, duas barrinhas. Aqui é a barra da altura. Aqui é a barra em graus Celsius, tá? Tu bota o maior valor em cima. Qual é o maior valor? O maior valor é 25 milímetros, né? Então aqui vai ser 25. O valor do meio, que é o do valor do meio, né? Obviamente. Vai ser de 10, né? E calma aí, é 25. Não, perdão. 25 vai estar no meio, né? E aqui a temperatura é maior, então a altura vai ser consequentemente maior. Então aqui vai ser a altura que a gente quer descobrir, que é x. Embaixo vai ser o menor valor, que vai ser o valor de 5. Tudo bem? Agora vamos para essa temperatura em graus Celsius. Quando a altura é x, aqui a temperatura é 20, né? Que é a maior de todos. A temperatura do meio é de 15 graus Celsius. Então aqui vai ser 15. A menor temperatura de todas é de 10 graus Celsius. Tá bom? Agora é só a gente relacionar como sempre. 25 menos 5, né? Que é o do meio menos o menor. 25 menos 5 dividido por o maior menos o menor. X menos 5. Ah, José, como que você sabe que o x é maior? Bom, quando é 10 graus Celsius era 5. Quando é 15 graus Celsius era 25. Então, quando for 20 graus Celsius, tem que ser uma temperatura, uma altura, né? Maior do que 25, pelo menos. Então, beleza. Igual a o do meio menos o menor. 15 menos 10 dividido por o maior menos o menor. 20 menos 10. 25 menos 5 vai dar 20. Isso aqui é dividido por x menos 5. 15 menos 10 vai dar 5. 20 menos 10 vai dar 10. Agora, galera, a gente passa por outro lado multiplicando. Multiplica cruzado, né? Multiplica todo mundo cruzado. 20 vezes 10 é igual a 5 vezes x menos 5. Esse 5 que está multiplicando essa galera toda aqui, ó, ele pode passar para o outro lado dividindo. A gente viu isso nas mentorias de matemática, né? Então, x menos 5 é igual a 20, né, vezes 10, que é 200, dividido por 5. 200 dividido por 5, galera, é 40, né? Dá 40 isso daqui. Então, x é igual a 40 mais 5. Por que mais 5? A gente passou esse 5 para o outro lado somando, tá? Então, x igual a 45, tudo bem? Bem tranquilo, né? Letra E. Realmente, a gente viu que pela nossa proporção matemática seria bem mais fácil, mas nem sempre você vai conseguir fazer por proporção matemática. Então, é importante você saber montar essa grandeza aqui, essa essas coluninhas aqui, esse padrão de questão, né? Vamos para a próxima. Largamente utilizado na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Sabendo-se que quando a coluna de temperatura de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius. Então anota, 2 centímetros, 34 graus Celsius. E quando atinge 14, a temperatura equivale a 46. Então 14 equivale a 46 graus Celsius.
Ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. A alternativa correta, que apresenta a temperatura do paciente em graus Celsius nessa mediação é... Então, ele quer saber, quando ele tem 8 centímetros, ele tem quantos graus Celsius, né? Então, vamos lá, vamos descobrir isso daqui. Primeiro, você faz duas barrinhas, certo? Duas barrinhas. Uma para altura e a outra para graus Celsius. Tu bota a maior altura em cima, que é 14, né? Vai ser 14. A do meio no meio, né? Obviamente, que vai ser 8. E a menor embaixo, que é 2. Aqui você bota a maior temperatura, que é 46. Por que 46? Porque aqui, ó, ela equivale à maior altura, né? A maior temperatura, ela vai equivaler à maior altura, né? Obviamente. Aqui, 8 é a temperatura que a gente não sabe, que a gente quer descobrir. E a temperatura que equivale a 2 é 34, né? Então aqui vai ser 34. Que é a menor temperatura também. Padrão. Vamos pagar isso aqui. Do meio menos o menor. 8 menos 2 dividido por maior menos o menor. 14 menos 2. Isso é igual ao do meio menos o menor. X menos 34 dividido por maior menos o menor. 46 menos 34. Então, ó, 8 menos 2 vai dar 6. 14 menos 2 vai dar 12. X menos 34 vai ser x menos 34. 46 menos 34 vai dar 12. Então, como os dois estão sendo divididos por 12, a gente pode simplesmente sumir com os dois 12, né? Porque eles vão cortar um 12 com o outro. Então, x é igual a 6. Esse 34 que está aqui negativo passa para o outro lado positivo. Mais 34. Então, x é igual a 40 graus Celsius. Letra D é a nossa alternativa correta, certo? Perfeito. Agora, a questãozinha da Cefet. Os pontos de fusão e ebulição da água, as colunas líquidas de um termômetro de mercúrio valem, respectivamente, 10 e 25 centímetros. Para a temperatura de 36 graus Celsius, a altura aproximada dessa coluna em centímetros vale. Então, galera, no ponto de fusão da água, a coluna vale 10 centímetros. No ponto de ebulição da água, a coluna vale 25 centímetros. É importante que você decore o ponto de ebulição e de fusão da água em graus Celsius. Você é preciso decorar em Fahrenheit? Não, em graus Celsius. Tá? É bom que você saiba, mas não precisa, tá bom? Beleza, então, ó, 10 centímetros equivale a 0 graus Celsius. 25 centímetros equivale a 100 graus Celsius. Então, x centímetros vai equivaler a 33,3 graus Celsius. Monta a sua coluninha, certo? Monta a sua coluninha. Monte a sua coluninha. 10, aqui vai ser, né, 25. Equivale a 100, né? Aqui vai ser a altura. Aqui vai ser em graus Celsius. 25 equivale a 100. O do meio, né, que é x, equivale a 33,3. Como ele quer aproximar, eu vou botar 33. Né? Beleza. Aqui embaixo é 10, né? Que é a menor temperatura de 0 graus Celsius. Aqui é 0. Tudo bem. Agora é só a gente fazer a nossa relação, né? Como sempre a gente faz. Apaga aqui. Apaga aqui. Do meio menos o menor. X menos 10 dividido por maior menos o menor. 25 menos 10. Eu falei com vocês, galera. Fica até repetitivo. É até chato fazer isso aqui. Igual a 33 menos 0 dividido por 100 menos 0. É chato mesmo, porque é repetitivo. Não tem, você não tem nem aquela emoção de, pô, acertei a questão difícil. É repetitivo. É sempre a mesma coisa. X menos 10 dividido por 25 menos 10. X menos 10 dividido por 25 menos 10 vai dar 15. 33, né? Dividido por 100. Esse 15 que tá aqui vem pra cá multiplicando, certo? Então, x menos 10 é igual a 33 vezes 15 dividido por 100, né? Galera, ele pediu a altura aproximada, né? Vamos calcular primeiro 33 vezes 15, para ver quanto que vai dar isso daqui. A gente vai aproximar no final. 15 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 3 vai dar 15, com mais 1 vai dar 16. Aqui vai dar 0. 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes 6 vai dar 3. Então aqui deu 5, 9, 4. 495. Como ele pediu a altura aproximada, a gente vai aproximar esse 495 para 500, tá? Então aqui a gente vai aproximar para 500. Quando você vê aproximado, você pode fazer essas aproximações sem medo, tá? Que vai dar certo. Corta os zeros aqui. Agora a gente vai passar esse 10 que está negativo desse lado, positivo para o outro lado. Então x é igual a 5 mais 10. X é igual a 15. Então a altura aproximada em centímetros de 33,3 graus Celsius é 15 centímetros. Tudo bem? Como você poderia fazer essa questão também de forma bem rápida? Olha só, 10 centímetros, galera, equivale ao ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. Então já não pode nem ser letra A nem letra B. Porque 5 é menor do que 10, então é menos que 0 graus Celsius.
10 é exatamente 0 graus Celsius. Então tu fica entre a D e a C, né? Que é 33,3 graus Celsius. Então, é a forma aí de você fazer essa questão. Tudo bem? Então vamos aqui para nossa próxima questão. No determinado dia, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi de 15 graus Celsius e a máxima de 27 graus Celsius. Agora nós mudamos o nosso padrão, né? Agora nós estamos vendo a variação das temperaturas, tá? Lembra que variação é diferente de você calcular, por exemplo, quanto vale 40 graus Celsius em Fahrenheit. Agora a gente está calculando a variação, tá? A variação a gente viu lá pelo estudo da variação do ponto de ebulição, do ponto de fusão, que é diferente, tudo bem? Então vamos lá. A temperatura foi de 15 graus Celsius e a máxima foi de 27. A diferença entre essas temperaturas na escala Kelvin é D. Então o que tu vai fazer? Tu sabe que a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius, tá? Então tu vai fazer a variação em graus Celsius. 27 menos 15 é igual à variação em Kelvin, né? Que é a variação em graus Celsius daqui. 27 menos 15 vai dar 12. Então a variação em temperatura em Kelvin vai dar 12, né? Letra A. Agora muito cuidado pra você não fazer isso aqui, ó. Você calcula a variação em Celsius, tu achou 12 graus Celsius. Aí tu vai lá e soma 12 mais 273. Vai achar 285. Aí tu vai lá e marca a letra D. Por que você errou? Aqui você está calculando quanto vale 12 graus Celsius em Kelvin. Só que ele não quer quanto vale 12 graus Celsius em Kelvin. Ele quer saber quando varia 12 graus Celsius, varia quantos Kelvin, tá? E a gente sabe que quando varia 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin, tá bom? Então, aqui a letra A é a nossa alternativa correta. Agora vamos lá, questão da UFAL. Considere uma escala termométrica X tal que, sob pressão normal, ao ponto de fusão do gelo, faça corresponder o valor de menos 20x e ao ponto de ebulição da água, o valor de 180x. Uma queda de temperatura de 5 graus Celsius corresponde na escala XA. Aqui você vai relacionar as duas escalas, né? Você bota aqui o ponto de... Bota aqui a escala... Vamos fazer uma retinha direitinho? Vamos, né? Bota aqui a escala Celsius e aqui a escala X. O ponto de ebulição da água na escala X é 180. O ponto de fusão da água na escala X é menos 20. Aqui no meio, a gente não vai precisar do meio que a gente vai fazer a variação, né? Porque ele quer o quê? Ó, uma queda de temperatura de 5 graus Celsius. Ou seja, uma variação. Uma variação de 5 graus Celsius corresponde na escala XA. Então é isso que a gente quer descobrir. O ponto de ebulição da água aqui é 100. O ponto de ebulição da água aqui é 0, né? Em graus Celsius. Então, olha só, a variação do ponto de ebulição e ponto de fusão da água em graus Celsius é 100 menos 0. Que vai ser 100, né? A variação do ponto de ebulição e de fusão da água em graus Celsius é igual a 100. Agora, a variação do ponto de ebulição e fusão da água em X é quanto? É 180 menos 20. 180 menos 20 é a mesma coisa que 180 mais 20, que dá 200. Então, a variação do ponto de ebulição e fusão da água na escala X é 200x, tá? Então, a gente vai relacionar as duas agora. Então, olha só. Se 100 graus Celsius, quando varia 100 graus Celsius, varia 200x. Quando varia 5 graus Celsius, varia quantos x? Eu vou chamar de y, né? Varia quantos x? Agora, só a gente fazer essa conta. Y vezes 100 é igual a 5 vezes 200. Y é igual a 5 vezes 200 dividido por 100. Corta os dois zeros com os dois zeros. Y é igual a 5 vezes 2, que é 10. Então, quando varia 5 graus Celsius, em x varia 10x. Como você poderia fazer isso de uma forma mais rápida? Pô, pensa o seguinte, ó, a variação em x é o dobro da variação em graus Celsius. Percebe que quando varia 100, varia 200? Então, quando varia 5, obviamente vai variar 10. Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Não é difícil, galera, só você ter atenção para ver se é variação ou ele está pedindo para você calcular, né, a temperatura correspondente em x. Tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão. Uma escala termométrica arbitrária atribui o valor menos 20x para a temperatura de fusão do gelo e 120x para a temperatura de ebulição da água, sob pressão normal. A temperatura em que a escala X dá a mesma indicação que a Celsius é, ou seja, ele quer aqui, galera, a temperatura na escala X que seja igual à temperatura na escala Celsius, ou seja, dá a mesma indicação. Por exemplo, 30 graus X é igual a 30 graus Celsius, tá? Então ele quer isso. Então tu vai fazer a mesma coisa, vai relacionar as duas escalas, certo? Então, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui, tudo bem? Aqui o ponto de fusão do gelo é menos 20. Aqui o ponto de ebulição da água é 120, né? Que é a escala X. Aqui na escala Celsius, a gente sabe que é 100 e 0. Então, no meio vai ficar o que a gente quer descobrir. Então, aqui vai ser Tx e aqui vai ser Tc. Só que ele quer a temperatura na escala X que dá a mesma indicação que a Celsius. Então, a gente tem Tx igual a Tc. Então, a gente pode substituir Tc por Tx, tudo bem? E agora é só fazer o padrão. Tx menos o menor, Tx menos 20, dividido por o maior menos o menor, 120 menos 20, é igual o do meio menos o menor,
vai ser tx menos 0, vai ser tx, e 100 menos 0, né? Que já estamos acostumados. Beleza. Tx menos 20 vai ser tx mais 20, dividido por 140, né? Porque 120 menos 20, 120 mais 20. Beleza. Isso é igual a tx sobre 100, né? Agora, esse 100 aqui passa para o outro lado multiplicando. Ou não, vamos simplificar primeiro. Simplifica um 0 aqui com 0 aqui. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Aqui vai virar 5, aqui vai virar 7, tá? Então agora a gente simplificou. Vamos apagar isso aqui para liberar mais espaço para a gente fazer a conta? Vamos apagar. Então a gente ficou o seguinte. Tx mais 20 é igual a tx sobre 5. Isso aqui dividido por 7, né? Mais fácil, galera, a gente passar esse 7 para cá multiplicando, né? Então vai ser o seguinte. Tx mais 20 é igual a 7tx dividido por 5. Agora sim, a gente passa esse 5 para o outro lado multiplicando agora. Vocês vão ver por que eu fiz isso. 7tx é igual a 5 vezes tx mais 20, né? Agora, distributiva. 7tx é igual a 5tx mais 100. Então, ó, esse tx agora que está aqui somando passa para o outro lado subtraindo. Então vai ser 7tx menos 5tx. Isso é igual a 100. 7 menos 5 vai dar 2. Então 2tx... Nossa, fiquei rouco aqui. Então 2tx igual a 100. Esse 2 aqui passa dividindo. Então tx igual a 100 dividido por 2. Então tx é igual a 50. O que 50 significa? Significa que quando tx é igual a 50, a temperatura em graus Celsius também é 50, tá? Elas têm a mesma indicação. Então o nosso gabarito é letra C. E assim se encerra a nossa aula. Então, galera, perceba aqui. Essa questão fugiu bastante do padrão. Mas, a maioria das questões que a gente fez aqui são questões de mesmo padrão, que a gente usa a mesma coisa para resolver a questão, tudo bem? Então, só estuda esse padrão, foquem bastante nisso, prestem bastante atenção em cada coisa que eu fiz. Então, agradeço muito pela aula, agradeço por vocês estarem aqui até o final. Muito obrigado pela atenção de todos. Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar no círculo, tá bom? Eu estarei à disposição de vocês. Obrigado por tudo. Valeu, pessoal!